Marco Aurélio, uma vez, destacou que a qualidade de nossos pensamentos influencia diretamente a felicidade em nossa vida. Isso nos faz lembrar como nossos pensamentos moldam nossa realidade e bem-estar, de maneira semelhante à influência que nossas companhias exercem sobre nossa jornada. Certamente, nossos hábitos têm o poder de nos desviar silenciosamente do caminho estoico. Hoje, exploraremos 5 hábitos contrários aos princípios estoicos que podem se infiltrar em nossa rotina diária. Vamos descobrir maneiras de redirecionar nossas ações rumo à paz interior, resgatando a sabedoria estoica. Antes de continuar, gostaria de pedir o seu apoio, deixando o seu like e se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. Assim poderei alcançar mais pessoas e espalhar um pouco de sabedoria e conhecimento em meio a um mundo cheio de incertezas. Obrigado, e vamos continuar. Primeiro hábito que devemos remover das nossas vidas é o de se preocupar demais com coisas que estão além do nosso controle. Imagine-se em um passeio agradável com todos os seus amigos se divertindo, o sol brilhando e tudo está perfeito. De repente, nuvens escuras se aproximam e começa a chover. Algumas pessoas aproveitariam a mudança e apreciariam a chuva, enquanto alguns permitiriam que o imprevisto arruinasse seu dia, reclamando do clima ou de suas roupas estarem molhadas. Este é um exemplo de como somos afetados por coisas que não podemos controlar, assim como o clima é imprevisível. Embora não possamos controlar esses eventos, temos total controle sobre nossas reações. O estoicismo ensina a diferença entre o que podemos e o que não podemos mudar. Reclamar, especialmente sobre coisas fora de nosso controle, é inútil, drena nossa energia e tempo, e nos mantém sempre insatisfeitos. Além de afetar a produtividade e a paz de espírito, reclamações constantes criam um ambiente negativo para todos ao redor. Para combater esse comportamento não construtivo, podemos nos inspirar na sabedoria estoica. Sempre que nos deparamos com situações assim, em vez de expressar descontentamento, devemos nos perguntar: isso está sob meu controle? Como posso me adaptar a isso? O que posso aprender com essa situação? Dessa forma, recuperamos nosso poder e mantemos nossa paz interior, garantindo que permaneçamos resilientes diante de eventos externos, não importa quão imprevisíveis possam ser. O segundo hábito a ser deixado para trás é não se deixar levar pelas emoções descontroladas. Imagine-se em uma reunião de família, onde um parente comenta sobre uma escolha recente sua, como um novo emprego ou uma mudança no seu estilo de vida. Você sente uma onda de emoções como raiva, defesa ou tristeza, prontas para explodir. Agir impulsivamente com palavras ofensivas cria tensão no ambiente. Esse é um exemplo de ser dominado pelas emoções. Emoções não são boas nem más, mas fornecem informações sobre nosso estado mental e nossa percepção do ambiente. No entanto, permitir que elas controlem nossas ações pode levar a decisões ruins e prejudicar nossos relacionamentos. A filosofia estoica destaca a importância de reconhecer nossas emoções sem sermos dominados por elas. Marco Aurélio disse: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos." Isso nos lembra que, embora não possamos controlar nossa reação inicial, temos controle sobre ações. Portanto, quando se sentir inundado por emoções, respire fundo e faça uma pausa. Avalie se sua reação imediata levará à harmonia ou a mais conflito. Praticando essa pausa, você cultivará resiliência emocional, agindo de acordo com seus valores, não com sentimentos passageiros. Adotar essa abordagem estoica permitirá que você enfrente os desafios da vida com equilíbrio, razão e sabedoria. O terceiro hábito anti-estoico é a busca pela perfeição em tudo. Imagine organizar uma festa, onde os convidados se divertem, todos estão alegres e tudo está perfeito. Em vez de aproveitar o momento, você se preocupa com detalhes, como a comida que ficou um pouco mais salgada ou as mesas que estão fora do lugar. Essa busca constante pela perfeição em cada detalhe pode ser esmagadora, fazendo você desperdiçar até seus momentos mais alegres, gastando seu tempo pensando em coisas que os outros nem se importam. Na era das mídias sociais, somos constantemente pressionados para alcançar a perfeição em todos os aspectos da vida. Seja na busca por uma aparência impecável,
um relacionamento ideal ou um emprego dos sonhos. Essa busca pela perfeição pode se tornar uma corrida incessante sem nunca alcançar o destino desejado. Para escapar dessa armadilha do perfeccionismo, é importante abraçar a ideia de bom o suficiente. Isso não significa se contentar com a mediocridade, mas reconhecer que buscar a excelência é diferente de buscar a perfeição. Celebre suas conquistas, por menores que sejam, e aprenda a aceitar as imperfeições que fazem parte da natureza humana. Quando se encontrar preso em tendências perfeccionistas, dê um passo atrás e questione se isso realmente importará daqui a uma semana, um mês ou um ano. Ao mudar sua perspectiva e se concentrar no quadro geral, você poderá se libertar das amarras do perfeccionismo e levar uma vida mais equilibrada e feliz. Reflita sobre isso. O quarto hábito que devemos evitar é a busca excessiva por prazer. Imagine-se em lugar onde você pode ter todas as coisas que te trazem mais prazer. Pode ser tentador se entregar a todos esses prazeres, mas o prazer inicial pode se transformar em desconforto ou arrependimento. Esta é a armadilha do prazer excessivo, que podem nos satisfazer em muitos sentidos, mas também nos prende em um ciclo vicioso interminável de sempre estar buscando mais e mais prazer. A busca eterna por mais prazer pode nos deixar com um vazio interior. A alegria que esses prazeres proporcionam muitas vezes nos impede de procurar fontes mais profundas e significativas de contentamento. É como se estivéssemos acorrentados a uma esteira, sempre perseguindo a próxima fonte de felicidade passageira. Devemos ter uma atitude de moderação e refletir se a busca por esses prazeres acrescenta valor à nossa vida ou se é apenas uma fuga momentânea. Essa introspecção nos ajuda a distinguir entre o que verdadeiramente enriquece nossas vidas e o que oferece apenas uma fuga temporária. Ao alinhar nossos desejos com nosso bem-estar a longo prazo, podemos experimentar uma sensação mais profunda e duradoura de alegria. O quinto hábito que devemos eliminar é o de ficar preso no passado. Imagine-se em uma noite sentado na varanda de sua casa. Em vez de apreciar o momento, você está perdido em pensamentos sobre o passado, como erros, oportunidades perdidas ou lembranças especiais. Ficar preso no passado nos impede de aproveitar o presente. Reviver o passado, especialmente quando envolve arrependimento ou tristeza, é como carregar um fardo. Isso nos sobrecarrega e nos impede de ver o que está à nossa frente. Para cultivar a atenção plena, traga sua mente de volta ao presente quando se pegar pensando no passado. Pratique atividades como meditação ou um passeio simples para se conectar com o momento atual. Trate cada dia como um novo capítulo. E assim, você se libertará das correntes do passado, permitindo que escreva uma história mais brilhante e gratificante para si mesmo. Lembre-se das palavras dos filósofos estoicos. Não são as coisas em si que nos perturbam, mas nossas interpretações. O passado não nos faz sofrer, mas nossa contínua fixação e interpretação dos eventos passados. Pense em dois velhos amigos que se reencontram depois de muito tempo. Enquanto um lamenta as oportunidades perdidas no passado, o outro valoriza as lições aprendidas, sente gratidão pelos momentos presentes e encara o futuro com entusiasmo. Ambos experimentaram a passagem do tempo, mas suas perspectivas diferem enormemente. Portanto, deixe o passado para trás e abrace o presente e o futuro com um coração leve e aberto. Ao reconhecer e abandonar esses hábitos que vão contra os princípios estoicos, podemos encontrar maior paz interior e sabedoria. Quando liberamos o controle sobre o incontrolável, dominar nossas emoções, abandonar a busca incessante pela perfeição, moderar a busca pelo prazer e soltar o peso do passado, abrimos espaço para uma vida mais equilibrada e satisfatória. Assim, seguimos o caminho da filosofia estoica para uma jornada de autodescoberta e crescimento. Se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de apoiar o canal deixando seu like e se inscrevendo para continuar espalhando sabedoria e conhecimento. Que sua jornada em direção à sabedoria estoica seja recompensadora e enriquecedora. Obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até a próxima.